Olá, boa tarde, ótima segunda-feira. Veja agora os destaques do NT Sul. Comércio comemora Dia dos Pais com crescimento nas vendas. Padre vive momentos de terror na região central do Rio Grande do Sul neste fim de semana. Após uma missa, bandidos invadiram casa do religioso, derramaram álcool sobre ele e ameaçaram incendiar o local. Com a faca aqui, né? E depois me ensoparam de álcool, né? Foram insistindo, nós vamos te matar, tu não sai daqui, nós vamos te queimar a vida. A gente volta a falar da febre dos caçadores de Pokémon. Neste fim de semana, dezenas de pessoas se reuniram em Cachoeira do Sul. Você vai conhecer a história do ginete Raul Lima, vencedor do Freio de Ouro e que este ano está fora da competição. Mas agora, nesse ano, só resta torcer para os colegas aí andar bem com nossos animais. Na arquibancada. Com certeza. E tem ainda o quadro Minha Cidade. No Minha Cidade de hoje, você vai conhecer as joias que o Recanto da Memória do Museu Municipal guarda. Seja muito bem-vindo. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. E ontem, domingo, com certeza um dia incrível. Dia do seu José, da Dona Maria e dos filhos se reunirem em volta da mesa para comemorar o Dia do Paizão. Mas não para todo mundo. 1 em cada 4 lares brasileiros não tem essa formação. O número de pais que cuidam sozinhos dos filhos vem crescendo. E maior ainda é a quantidade de mães que desenvolvem os dois papéis. Por isso, até as escolas já estão deixando de lado esse tipo de comemoração tão tradicional. É uma rotina nova para quem só via os filhos a cada 15 dias. A vida mudou desde que a guarda dos pequenos passou para o Fabiano. Mudou bastante, né? Não tinha aquela responsabilidade, né? De cuidar, pegar na creche, pegar no colégio, né? Levar no médico, né? Mudou toda a rotina, né? Há um mês eles se mudaram para uma casa maior. Fabiano mudou o horário de trabalho e parou de estudar para se dedicar às crianças. Agora as atividades que eram da mãe passaram para ele. E antes de ir para o serviço, tem que arrumar eles, levar para o colégio. Aí ficar ali na expectativa, se acontecer alguma coisa, tem que ir lá correndo, né? Cada vez mais os pais estão assumindo a responsabilidade pela criação dos filhos. Em 1993, a proporção de famílias formada por homens com seus filhos era de 2,1%. No último censo do IBGE, em 2014, já era de 3,5%. Mas em muitas casas, o Dia dos Pais é um dia de ausência. Segundo o IBGE, 16% dos lares brasileiros são chefiados apenas por mulheres, mães que criam os filhos sozinhas. Os percentuais não têm variado muito ao longo dos últimos 20 anos. É uma realidade no país. Essa é uma casa sem pai. Lucilina criou 5 filhos sozinha. Cada vez que vão crescendo, ficava mais difícil, né? Para eu ficar... Todo dia eu rezava, ai meu Deus, me ajuda para eu poder contornar, né, a criação deles. E eu dizia, olha, eu vou dizer pro teu avô que tu está fazendo isso, está fazendo aquilo. Daí eles já tinham medo, né? Vou dizer pro teu tio. Não foi fácil. Ser mãe solteira, muitas vezes, significa sofrer com o preconceito. Ai, mãe solteira, ai, com um monte de filho, ai, não sei o quê. Ai, vai criar um filho assim, assado, ai, vão ser tudo ou bandido ou coisa parecida, vão ser tudo solto. Mas não são. Esta psicóloga afirma que o pai é quem faz a ligação da criança com o mundo externo quando ela ainda é bebê. E depois ele é responsável por funções como a proteção e a imposição de limites. A falta de contato ou a rejeição do pai podem causar uma dor semelhante à dor física. Ela tem os sentidos muito apurados, né? Então, se ela é muito pequena, a percepção dela é muito grande, porque ela ainda não tem todo o vocabulário para falar sobre as coisas. Então, ela sente, né? Então, quando ela sente a falta de uma pessoa, é como se ela fosse, assim, abandonada, né? Ela sente um vazio e isso dói no corpo, né? A história se repetiu na família. A neta também não convive com o pai. Tu não ter teu pai perto, todo mundo ter o pai nos dias dos pais no colégio. Eu chegava e dava as gravatinhas que eu tinha, era pra minha avó. Minha avó é meu pai, minha mãe é tudo.
É por isso que nesta escola, os cartazes e a festinha para os pais só acontecem para as crianças menores do ensino infantil. Para os maiores, a celebração não ocorre nem em agosto nem em maio e é aberta para toda a família. Nós começamos a sentir que estava dificultando muito a gente poder integrar todo o pai e a mãe, tá? Em determinado tempo. A infantil, isso aparece mais, os pais ainda estão ali iniciando, né, a função de pai e de mãe, né? Depois a gente começou a notar que quanto maiores as crianças, isso já estava tendo algumas dificuldades, né? Mais uma vez, as nossas felicitações a todos os papais. E também comemoraram muito o Dia dos Pais os comerciantes gaúchos. A data movimentou cerca de 345 milhões de reais no estado, conforme a avaliação da Associação Gaúcha do Varejo. As vendas cresceram 2% em relação a 2015 e o valor médio que cada cliente gastou ficou em torno de R$ 90, conforme dados divulgados ainda ontem. Entre os produtos que tiveram maior procura estão roupas, cosméticos, calçados e também celulares. Violência na região central do estado gaúcho. Um padre foi amarrado, banhado por álcool e ameaçado de ter o corpo queimado domingo em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. De acordo com a Brigada Militar, um grupo invadiu a casa paroquial da cidade e roubou R$ 2.000, celular e documentos do sacerdote. Após cerca de 30 minutos amarrado, o padre conseguiu se soltar e pedir ajuda a vizinhos. Não há pistas ainda dos autores do assalto. Veja um trecho do depoimento do padre ao jornal Gazeta de Santa Cruz. E o pior é que eu não sabia manobrar com o cofre, sabe? Eu por querer, né? Decisão minha, né? Nunca quero que me acusem como alguém que pegou dinheiro da igreja, falta. E aí, então, vieram as torturas e coisa e tal, né? Me sentaram no chão primeiro, né? Com a túnica ainda, né? E é ruim tu te ajeitar no chão daí, né? E depois, então, me sentaram numa cadeira, porque eu pedi assim, olha, não dá para sentar numa cadeira, porque eu estou muito mal posicionado, tenho problema de coluna e coisa e tal, né? Aí aceitaram, né? Coisa e tal. Aí me amarraram, né? E me ameaçando. Com a faca aqui, né? E depois me ensoparam de gás, não, gasolina, de álcool, né? Até mais vezes, né? Para eu estar bem ensopado, né? E aí depois foram insistindo, nós vamos te matar, tu não sai daqui, nós vamos te queimar a vida. Foi. Eu digo, não adianta, eu não sei onde é que está a chave. E aí, então, lá para Las Santas, quando manobraram ali, digamos, uns 35 minutos, por aí, acredito, né? Aí, então, fomos para cima, né? Meu quarto. Reviraram, infelizmente, toda a casa paroquial. E, infelizmente, a tranquilidade das cidades de interior do Rio Grande do Sul vem perdendo cada vez mais, ou se perdendo cada vez mais. E pela falta de agentes, tanto para a Brigada Militar quanto para a Polícia Civil, como a gente tem mostrado aqui no NT Sul, casos como esse dificilmente são desvendados. E o governador do estado, José Ivo Sartori, assina hoje o aval para um concurso público do Instituto Geral de Perícias, órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública. O processo seletivo prevê o preenchimento de 106 vagas na instituição, 35 delas para perito criminal, 35 para médico legista e 36 para técnico em perícias. O reforço no efetivo do IGP é uma das ações do pacote de medidas da segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública, que foi lançado em junho deste ano. Agora nós vamos falar de esporte e também de saúde. O nado sincronizado é um dos esportes que faz parte do quadro de Jogos das Olimpíadas Rio 2016. Mas além de ser uma modalidade olímpica, é também um esporte que traz muitos benefícios para a saúde. A água é o parque de diversões dessas peixinhas com corpo de gente. Aqui elas rolam, saltam e dançam. Tudo bem sincronizado para ninguém botar defeito. Para ficar tudo bem perfeito, as atletas precisam entrar em sintonia com os tempos da música e ficar atentas à coreografia, sem contar que não podem de jeito nenhum colocar os pés no chão. É uma apresentação linda de se ver.
É impressionante ver a habilidade dessas meninas na água, como elas fazem todos os exercícios bem sincronizados. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso bastante disciplina e treino, até mesmo nos dias em que as temperaturas não estão tão elevadas. Mas o nado sincronizado não é só beleza, não. Quem pratica essa modalidade melhora o sistema cardiorrespiratório, o condicionamento físico, fortalece também a musculatura e ganha flexibilidade. Vitória Mussa, por exemplo, pratica o nado sincronizado há 9 anos. Começou na infância e hoje faz parte da seleção brasileira nesta modalidade. Toda menina tem o sonho de participar da seleção. E assim que você entra e compete pela seleção, é uma experiência única. Depois do nado, foi notável as mudanças em sua saúde. Acho que é força, eu ganhei muita força, principalmente para poder conseguir executar os movimentos na água. Eu comecei a comer melhor, beber muita água, isso me deixava com mais energia durante o dia todo. Tem que comer certinho para poder ter energia para o treino e aguentar tudo isso. Vitória acabou de retornar de uma competição no US Open de nado sincronizado e já está se preparando para o Pan-Americano em Porto Rico. Mas para praticar nado sincronizado não precisa ser apenas para competir. A treinadora Shirley Montarini explica que qualquer um pode ser um acrobata das águas. O nado sincronizado, como forma de atividade física, pode ser praticada por todos, né? Só que aí, obviamente, vai ser uma atividade mais leve, né? Não vai ter uma pretensão à perfeição, que a gente sempre busca em treinamento, né? De uma maneira mais lúdica. Ela ressalta que são muitos os benefícios que o nado traz para quem o pratica. Principalmente na parte cardiorrespiratória, então muitas meninas que têm problema de respiração, asma, procuram atividade física aquática para poder melhorar essa parte cardiorrespiratória. O nado sincronizado faz parte do quadro de Jogos das Olimpíadas Rio 2016. Ao som de uma música, as atletas apresentam coreografias dentro da piscina e são avaliadas em vários quesitos por uma equipe técnica. As provas são disputadas apenas por mulheres, com apresentações em duetos ou por equipes. Veja agora como fica o tempo em Cachoeira do Sul e em todo o estado gaúcho. Cachoeira do Sul com tempo instável e possibilidade de pancadas de chuva agora à tarde. As temperaturas variam entre 13 e 29 graus. Para amanhã, terça-feira, a meteorologia prevê tempo encoberto, mínima de 11 e máxima de 30 graus. Na quarta-feira, a instabilidade retorna e há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 10 e 25 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta segunda-feira. Áreas de instabilidade nas regiões leste e noroeste do estado e temperaturas em elevação. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. E em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 23 graus. Agora, 12h13, pelo horário de Brasília, o NT Sul faz uma pausa rápida para o intervalo e na volta você vai conhecer a história do ginete Raul Lima, vencedor do Freio de Ouro e que este ano está fora da competição. Mas agora, nesse ano, só resta torcer para os colegas aí andar bem com nossos animais. Na arquibancada. Com certeza. A gente volta a falar da febre dos caçadores de Pokémon. Este fim de semana, dezenas de pessoas se reuniram em Cachoeira do Sul. E tem ainda o quadro Minha Cidade. No Minha Cidade de hoje, você vai conhecer as joias que o Recanto da Memória do Museu Municipal guarda. A Receita Federal libera nesta segunda-feira o crédito bancário relativo ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Estão sendo liberadas também restituições dos exercícios de 2008 a 2015, que deixaram a malha fina. A consulta ao lote está disponível desde o último dia 6 na página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página ou ligar para o Receitafone 146. Expo Inter, a final do Freio de Ouro acontece entre os dias 25 e 28 deste mês na pista do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Grande Porto Alegre. Cachoeira do Sul tem tradição nesta prova, mas o ginete Raul Lima, vencedor do Freio de Ouro 2014 e 2015,
precisou ficar de fora da competição. Ele se recupera desde maio deste ano de uma cirurgia na coluna. Até o diagnóstico da doença, o ginete seguia o ritmo intenso de treino, mesmo com as dores fortes. Ele estava com 5 animais inscritos nesta prova. Nós viemos aqui até o centro de treinamento conversar com o Raul Lima, ele que está se recuperando de uma cirurgia na coluna. Neste ano de 2016 não vai ao freio de ouro. Ele quer freio de ouro 2014 e 2015. Raul, boa tarde. Como que está essa recuperação? Boa tarde. Graças a Deus tudo correu perfeito, assim, perfeitamente, muito bem. E a recuperação está sendo um sucesso. A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. E claro que a gente fica um pouco meio nervoso, assim, porque com a vontade, a ansiedade de montar, mas para mim está sendo bom porque, graças a Deus, acredito que ficou melhor que antes, né? Já vinha há um ano passando um pouco de dificuldade, assim, de dores e, graças a Deus, agora com a cirurgia está 100%. E mesmo assim não deixou de montar, né? Vinha sentindo algumas dores? Sim, eu já vinha desde janeiro já fazendo fisioterapia e acupuntura, achando que era uma coisa ciática, assim, e no caso, quando a gente fez a ressonância, constatou que era hernia de disco mesmo. Exatamente. Mas a cirurgia deu tudo certo, já passou aí dos 60 dias de recuperação, mas vai ter que ficar um pouquinho mais. No início o médico pediu 60 dias, né? E aí a gente fez outra ressonância com 60 dias. E aí ele pediu mais 30 dias para ter assim a total confiança assim que eu pudesse começar a montar e fazer academia já para fortalecer a região, né? E como que tá? Se ficar parado nesse momento, né? E vendo outros colegas para mim ficou um pouco complicado, mas claro que primeiramente é a saúde, né? Pra gente tem, graças a Deus, a gente tem, se Deus quiser, longos anos para competir, então, primeiramente, pensar na saúde, né? Corrida para terminar com chave de ouro que merecem essas duas éguas. De novo, a atitude da JC Utopia melhor que a outra égua. A gente fica um pouco chateado, que a gente tinha 15 animais credenciados e acabou, por decisão nossa e dos proprietários, levar para outros profissionais. Mas agora, nesse ano, só resta torcer para os colegas aí andar bem com nossos animais. Na arquibancada. Com certeza. Vai assistir toda. Sim, não, claro, a gente não pode ficar fora, né? Então a gente vai estar lá, a gente tem um animal para morfologia, vai levar, então vai ficar todos esses dias durante o freio de ouro e a morfologia acompanhando lá. Já pensando no freio de 2017. Com certeza, a gente tem toda uma equipe trabalhando para isso, já estamos com vários animais já praticamente prontos para iniciar o ciclo e já começar a correr. A gente quer ver se em outubro já está correndo, já está com um número bom de animais prontos para sair e começar o ciclo aí já com força total. Boa prova, muito boa prova. Sendo muito aplaudida aqui das fêmeas, é a égua mais aplaudida pelo público. Cerca de 15 mil pessoas que acompanham essa grande final. E como que está sendo essa recuperação? Para mim, muito bem, assim, a gente está fazendo fisioterapia e pilates, né? E no início a gente sentiu um pouco de dificuldade, né? Tanto nos alongamentos como na parte do pilates, mas agora já está 100% e já me sinto com bastante força nas costas, que no início não tinha nada de força após a cirurgia, né? Então, para mim, já está, cada dia a gente já nota muita diferença. E toda cirurgia de coluna, na verdade, dá um susto em quem precisa fazer. Com certeza. E um pouco delicada, né? No caso, a minha não tinha outra, na minha situação não tinha outra alternativa a não ser a cirurgia, né? O meu pai iniciou a criação, né, e aí acabou falecendo, mas já partiu dele esse gosto pelo cavalo e a gente vai adquirindo com a família, querendo ou não, acompanhando as outras pessoas e isso vem do sangue, né? E na hora que teve a notícia, né, a notícia médica, foi um susto daquele, saber. Sim. Ainda mais que já estava no preparativo para esse ano. Com certeza, a gente já estava começando a fase das semifinais e um monte de bicho competitivo a gente tinha. Mas é como eu sempre digo, né? Primeiramente a saúde para a gente estar bem para o próximo ciclo. Né? Não dá para baixar a cabeça. Claro, não dá para baixar a cabeça. E as expectativas, tá com a torcida para alguém nesse freio? Não, claro, a gente sempre torce, eu sempre digo que vença o melhor, né? A gente sempre torce para que ganhe o melhor animal, né? Claro que o freio de ouro é muito detalhe e a gente está torcendo para todo mundo ir bem lá e andar o melhor possível, né?
Que eu sempre digo, tem que vencer o melhor para ficar justo, né? Não basta ter também um bom animal em mãos, né? Como é o teu caso, tu tem diversos criadores correndo atrás de ti, até pela questão desses dois. Com certeza. Acumulados e seguidos, né? No ano de 2014. Não, a gente vem de 2 anos seguidos aí de resultados fantásticos, então graças a Deus deu certo. Então a gente torce para as pessoas que o sol brilha para todo mundo, então todo mundo tem chance, né? Mas o freio de ouro a cada ano tá cada vez mais competitivo e é muito detalhe, né? São muitas viagens também a outros estados. Sim, a gente vive isso, né? Do dia à noite, para o nosso final de semana, quinta-feira começa o final de semana já, e sempre viajando, sempre na estrada. Então realmente tem que gostar, porque senão a gente acaba cansando, né? E no teu caso, que está sempre, né, montado em animais de outras pessoas, de outras cabanhas, sim, tem aquele vínculo, aquele laço com o cavalo? Com certeza, com certeza. A gente tem animais que a gente, como um ser humano, tem animais que a gente se dá bem, tem animais que a gente não tem tanta afinidade. Então, por isso que a gente diz que o mercado tá aí, né? Então, tem animais que não andam bem comigo, vai para outro profissional, vai andar, como pode não andar com algum colega, volta para mim de novo. Então, para tentar correr, então tem que dar tudo certo. A gente tem que ter afinidade com o animal para dar tudo certo, né? E autorizado pelo médico a montar a partir de que dia? Eu vou, a partir da semana que vem já tô liberado, mas como já vai ser o dia da esteio, eu vou começar a montar depois do freio, né? Então, depois do esteio a gente já começa a montar. Vai viajar, vai também dar uma relaxada, uma descansada, na verdade. Não, claro. Mas os serviços por aqui seguem sempre? Sempre. Agora não estou montando, mas acompanho toda a minha equipe, que estão aí, profissionais de alto nível, então as pessoas que estão capacitadas para tocar o barco, né? Então a gente está sempre na volta aí, tentando ajudar todo mundo para dar certo, né? E as expectativas para o freio, não colocou a responsabilidade no nome de ninguém, a confiança no nome de ninguém, mas dos animais que tu vinha treinando. Dos animais tanto é que a égua que está no primeiro do ranking, a égua mais bem pontuada, é uma égua que a gente tinha aqui, uma fêmea. E eu acho que assim, torço que ela ande bem, porque a égua que mais bem colocada no freio de ouro entre todas as fêmeas, 48 fêmeas, é uma égua que estava com nós, que foi treinada aqui com nós. E só correu com outro treinador depois da minha lesão. Então eu torço para ela que ande bem, né? Querendo ou não, mostra um pouco do nosso serviço também. Sim, mostra o tempo teu de treino, né? Claro, com certeza. E pro animal do ano de 2017, já que tu vais apresentar neste ano, já vai participar, né, Sim, a gente, graças a Deus, tem um número bem bom de animais pro ano que vem. Claro que tem animais de alto nível, mas não adianta, tem que correr para ver se são competitivos, né? Então é difícil a gente apostar no animal se não competiu ainda, né? Exatamente. Propriedade tua ou de outro? Não, só de clientes de fora. Clientes de fora. Isso. Tá certo, então. Muito obrigada por essa recepção aqui e te desejamos bastante sorte nessa recuperação. Eu que agradeço e um belo trabalho para vocês aí. Com certeza ficamos todos na torcida por uma rápida recuperação do Raul, que tão bem nos representa. E das provas gaúchas com cavalo para as telas dos smartphones. Pokémon GO é febre. O game tem movimentado a rotina dos jogadores. Em Cachoeira do Sul, nesse fim de semana, uma caminhada Pokémon reuniu dezenas de pessoas. Os caçadores de Pokémon precisam sair pelas ruas, mas o comportamento chama atenção e causa estranhamento. E tá tudo doido aí procurando um Pokémon aí, como diz os meninos aí. O paulista trabalha no restauro do Chateau na Praça da Matriz, um dos principais pontos de caça de Pokémons em Cachoeira do Sul. Guardaram o celular agora, por quê? Porque eu tô esperando vibrar, porque daí eu encontrei um Pokémon. E como que tá? Como que tá a tua colocação aí no jogo? Tá mais ou menos. É porque eu moro longe, aqui tem Pokémons mais fortes. Mora onde? Na Noêmia. Veio de lá até aqui a praça pra caçar Pokémon. Sim. Daí pra pior.
Os jogadores percorrem quilômetros. Quer identificar um deles é fácil. Caminham sem olhar para os lados, smartphone em mãos e foco na presa. Ah, é legal. Todos os nossos amigos jogam e aí a gente sai pra caçar. Na escola, todo mundo virou febre. Sim, teve um dia que tinha um Pokémon na sala e aí gritaram que tinha um Pokémon, aí todo mundo pegou e ligou pra pegar o Pokémon. Toda a turma? Toda a turma. Tá no topo, assim? Tá entre as melhores caçadoras? Não, os guri caçam mais, eles têm Pokémon bem mais forte. E é bacana o jogo, o que tu tá achando? Eu tô achando bem legal, apesar de ter um monte de gente acontecendo algumas coisas, mas tô achando legal. Tanta coisa acontecendo e virando notícias nos principais sites. Desde jovens que, distraídos com o jogo, tiveram o celular furtado na Bahia, caçadores que passaram do horário e ficaram trancados em cemitério em Divinópolis, família de menino autista contou dos relacionamentos do filho depois que começou a jogar Pokémon GO. Foi noticiado a morte do menino de 9 anos que morreu supostamente ao caçar. Histórias bizarras também aconteceram com essa jogadora atleta lá do bairro Noêmia. Pro meu celular não aparece na vida real, assim, pro Moto G3, mas eu acho muito legal. Gostou do aplicativo? Sim, só tem que ter cuidado. Daí eu comecei a tomar mais cuidado. Dentro de casa? Dentro do apartamento. Que dia foi isso? Foi no início, no primeiro dia do jogo. E aí, tava descendo? Sim, tava descendo porque tava dizendo que tinha um Pokémon ali. Aí eu não olhei e caí. É perigoso. Não machucou? Não. Caçou o Pokémon? Sei. Qual é teu nome? Jordana. Sobrenome Jordana? Jordana Freitas. Que idade? 20. 20. Saiu lá do bairro Noêmia? Pra vir pra cá. Caçar Pokémon. Os 3 dias já faz isso? Sim. Não, só hoje que eu vim pra cá. Não tinha vindo. E lá pra cima tem também bastante? Não tem tantos, mais ou menos. Aqui é o melhor lugar. Obrigada, mesmo. Alguém caçando Pokémon lá em cima. Faz 2 dias. Tem Bulbasauro aqui dentro. um Bulbasauro ali dentro. Eu não entendo do jogo. O que tem aí? 2 Bulbasauro. Bulbasauros nas alturas e fazendo piada. Mas na internet, os memes e vídeos não têm limites. Na Praça José Bonifácio, mais caçadores. Mas tá caçando Pokémon? Tô. Febre já, viciou. A febre do jogo começou invadindo as ruas dos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Mas desde que começou a funcionar no Brasil, no último dia 3, o Pokémon GO se transformou em um fenômeno monstruoso. Tanto que muitos gestores estão se queixando de funcionários que estão perdendo produtividade, pois estão usando o aplicativo durante o expediente, seja em escritórios, ambientes de fábrica, até mesmo na rua para aqueles que trabalham em funções externas, como por exemplo nós repórteres. Mas esses trabalhadores podem ser punidos e inclusive demitidos por justa causa. A própria CLT prevê que a queda do desempenho do empregado poderá gerar esse tipo de demissão. Eu parei 3 dias, porque tinha alguns compromissos, mas agora a gente está voltando aqui, dando uma jogadinha. Mesmo assim já passa de 100 Pokémons. Isso, 113. É assim, ó, tu captura um Pokémon e vai ganhando experiência, né? E aí vai subindo a sua experiência. Cada Pokémon ganha tanto de experiência. Aí tu upa. O colega aqui é mais experiente, então. Bem mais. Um pouquinho, gente. É que eu tô de férias, né? Tô de férias da faculdade até o dia 15, daí eu tive mais tempo de jogar. Mas é mais por isso, assim. Eu tô level 16. Inclusive, a melhor praça que tem aqui em Cachoeira pra jogar é o Chateau d'Eau, porque lá aparece Pokémon raro lá. Bacana o jogo, estão gostando? Muito bom, é legal. E não tem medo, afinal de contas, a gente tá vendo muita gente envolvida em acidente, ontem a gente teve uma morte também, mas fica parado na hora do jogo. Mas é só se cuidar, né? E dá um exercício, né, também, né? Dá pra fazer bastante exercício, tem os ovos aí que tu caminha quilômetros pra eles chocarem, né? É bom. Vale a pena. O sedentarismo fica longe, né? Acaba saindo também mais de casa. Tem que ser, ainda mais porque
tem que sair para o centro, porque aqui na praça e no Chateau d'Eau são os lugares que mais tem, né? Então tem que dar um jeitinho de sair. Obriga a sair de casa para caçar. Sim, tem que ser. Bacana, bom jogo para vocês. Obrigado. Né? Show de bola. Pelo visto, Gabriela Belo, nossa repórter, também foi contagiada pela febre do Pokémon e aproveitou, né, para jogar um pouquinho de Pokémon nas praças de Cachoeira do Sul. Bom, nesse momento, no horário de trabalho, foi permitido em função da pauta. Tá tudo certo, tudo resolvido. E é hora do quadro Minha Cidade. Hoje a historiadora Miriam Hitzel mostra o Recanto da Memória de Cachoeira do Sul, um espaço reservado para manter vivo um tempo que já se foi da velha Cachoeira do Sul. Muitas vezes, quando queremos buscar no passado elementos que não fazem mais parte da nossa paisagem, temos que recorrer a lugares como o Recanto da Memória. No Minha Cidade de hoje, você vai conhecer as joias que o Recanto da Memória do Museu Municipal guarda. As cidades são espaços vivos que sofrem transformações diárias. E com o passar do tempo, a paisagem das cidades muda e muitos dos elementos construtivos que fizeram parte de determinado momento histórico acabam desaparecendo. Por isso, espaços como o Recanto da Memória do Museu Municipal se configuram em lugares muito importantes de memória, para que a gente relembre elementos arquitetônicos, objetos, imagens de espaços físicos que desapareceram na cidade. E aqui no Recanto da Memória do Museu Municipal, nós encontramos verdadeiras pérolas deste passado que desapareceu da nossa cidade, mas que, pela ação de pessoas, acabaram sendo preservados e guardados aqui para poderem contar parte desta história. Nós vimos há pouco os anjos da catedral, os anjos da igreja matriz de antigamente. Duas cabeças de anjo que relembram a decoração antiga da igreja e que contam parte da fé do cachoeirense nesse espaço que desde 1799 ocupa a Praça Baltazar de Bem. Estamos aqui diante de dois elementos arquitetônicos que pertenceram a casas demolidas da Rua Saldanha Marinho, mas que, por uma deferência dos seus antigos proprietários, estes dois elementos foram doados ao Museu Municipal e hoje estão aqui, conferindo imponência e dignidade a esse espaço do Jardim do Museu. Esses dois elementos arquitetônicos eram muito usados na década de 10 e na década de 20 do século 20 para adornar as fachadas das casas. Eles conferiam então dignidade e imponência às casas e eram muito utilizados em Cachoeira, mostrando, que tínhamos uma época de apuro estético empregado nas construções das casas das famílias. Estes dois elementos, então, são muito significativos de um período arquitetônico em Cachoeira do Sul. Mas tem outros elementos muito importantes e muito interessantes no Recanto da Memória. Vamos ver quais são. Estamos agora diante de um elemento que era utilizado inicialmente na Praça Baltazar de Bem, próximo ao prédio da Prefeitura Municipal e que ficava sobre um espaço de água. É o Menino com o Ganso, essa escultura que durante décadas habitou a praça e que por um período depois habitou o jardim da Prefeitura. E nos anos 1990 veio para o Museu Municipal para integrar o Recanto da Memória. Ele é um elemento decorativo utilizado na água. Por quê? Porque o menino tinha um mecanismo
que jorrava água, não é, da boca do ganso. Hoje, esse elemento decorativo com água não é utilizado no Recanto da Memória porque esse espaço não é um espaço de água. Mas ele é muito significativo porque mostra o quanto as nossas praças do passado eram decoradas, tinham elementos diferenciados e muitos desses elementos remetiam à água, que é uma fonte de vida, uma fonte que energiza muito as pessoas e que é muito utilizado pelas praças do mundo todo. Esse elemento hoje não integra mais a praça, mas veio, não é, dar ênfase à importância que esses elementos decorativos podem ter fora do seu espaço original e hoje habitarem o Recanto da Memória. Mas tem mais, vamos conhecer mais uma riqueza do Recanto da Memória. Agora faltando 22 minutos para 1, pelo horário de Brasília, o NT Sul vai para o intervalo e nós já voltamos com a segunda parte do Minha Cidade. Após interdição da Casa de Repouso Perpétuo Socorro em Cachoeira do Sul, vejo que muda na rotina dos 87 residentes do local. Conseguimos também colocar um mínimo de rotinas novas na casa, enquanto a higiene, a alimentação, e isso tem feito com que as pessoas lá estejam mais tranquilas e até, eu diria, um pouco menos tristes, mais felizes. E tem ainda dica de viagem. Na hora de planejar, é preciso cuidado, porque um erro pode comprometer um período que seria de descanso. O NT Sul volta já. O NT Sul já está de volta e a gente confere agora a segunda parte do quadro Minha Cidade. A historiadora Miriam Hitzel mostra o Recanto da Memória de Cachoeira do Sul. É um espaço reservado que mantém vivas histórias de espaços extintos da cidade. Agora vamos conhecer outro elemento que também integrava as imediações da Praça Baltazar de Bem. Em 1900, no dia de Natal, 25 de dezembro daquele ano, foi inaugurado um grande prédio na Praça Baltazar de Bem, hoje Baltazar de Bem, nas proximidades do prédio da Prefeitura Municipal. Esse prédio era o do Teatro Municipal. Era um prédio grandioso, que tinha elementos arquitetônicos muito ricos. E dentre estes elementos, nós tínhamos sobre todas as portas e janelas do primeiro andar, essas figuras de leões encimando o arco das portas e das janelas. Esses elementos ficaram guardados durante muitos anos na reserva técnica do Museu Municipal, até que, diante da criação do Recanto da Memória, este recanto na rua, ao ar livre, resolvido foi que esses elementos viessem para cá, para que as pessoas nunca esqueçam ou que fiquem sabendo pela primeira vez que Cachoeira do Sul teve um grande e imponente teatro construído por vontade popular e que este teatro, se ainda existisse, seria hoje um dos prédios mais imponentes da nossa cidade e que mostrava, não é, a importância que a arte e a cultura sempre tiveram para o cachoeirense. Então, estes dois leões que aqui estão mostram para nós a importância da arte, a importância da cultura na nossa vida e o quanto os cachoeirenses, lá no final do século XIX, quando se uniram e planejaram construir o teatro, valorizavam a educação e a cultura, porque este teatro foi palco por pouco tempo. Ele durou exatamente 8 anos de funcionamento, mas durante esses 8 anos, toda a comunidade cachoeirense teve, não é, o privilégio e a oportunidade de conhecer peças teatrais, apresentações culturais e muitas atividades educacionais promovidas pelas escolas que existiam no município naquela época. Então, os dois leões estão aqui, enfeitando o Recanto da Memória e nos deixando um recado. Temos que continuar valorizando a cultura e a educação. E o Recanto da Memória é um espaço importantíssimo para isso, porque nos faz lembrar, não é? Nos faz rememorar
as coisas que Cachoeira já teve e reforçar a ideia de que nós temos que continuar mantendo esta tradição. Mas tem mais. Agora nós vamos conhecer outro elemento ligado à cultura germânica em Cachoeira do Sul. Estamos agora diante das águias que adornavam os portões da casa do senhor Ernesto Miller. Por que essas águias adornavam a casa do Ernesto Miller na rua Júlio de Castilhos? Ernesto Miller, que foi uma figura importantíssima em Cachoeira do Sul, não é? Que veio para a colônia Santo Ângelo como imigrante. Ele teve uma importância enorme na vida política, na vida social e na vida cultural de Cachoeira do Sul. E as águias estavam adornando o portão da casa dele. Por que será? Por que motivo? Elas não eram simplesmente um elemento decorativo, elas tinham uma significação. Ernesto Miller era o vice-cônsul da Áustria em Cachoeira. E como vice-cônsul da Áustria em Cachoeira, ele precisava portar em sua casa um símbolo, não é, dessa função que ele desempenhava. E a águia era o símbolo, e é até hoje, o símbolo da Áustria, o símbolo naquela época do Império Austro-Húngaro. Então, os colonos alemães que vinham, não é, da colônia para Cachoeira, que na época já não era uma colônia, era um distrito, tinham nas águias a referência para localizarem o endereço do senhor Ernesto Miller. Estas águias, por longas décadas, adornaram aquela casa, até que uma das netas do senhor Ernesto Miller, pensando no quanto esta história deveria ser preservada para o futuro, resolveu fazer a doação desses dois elementos para o Museu Municipal. E elas hoje, então, adornam o nosso Recanto da Memória do Museu Municipal, mas também nos fazem lembrar desta história, lembrar da importância de Ernesto Miller para a Cachoeira do Sul, como homem público, como homem que levantou e foi um dos fundadores da Sociedade Rio Branco, que foi um dos grandes beneméritos do Hospital de Caridade e que tantas outras ações comunitárias importantes fez para a Cachoeira do Sul. Então, as águias do senhor Ernesto Miller, elas não só adornam o Recanto da Memória, mas elas trazem com elas uma significação histórica muito grande da importância do elemento germânico na conformação do que Cachoeira do Sul é hoje. Mas o Recanto da Memória guarda outras joias, que nós vamos conhecer no nosso próximo Minha Cidade. Até lá! Belíssimas histórias que você daqui a pouquinho já vai poder compartilhar também com seus amigos aí nas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira. E depois que a Justiça determinou a interdição da Casa de Repouso Perpétuo Socorro em Cachoeira do Sul, os 87 residentes passaram a receber tratamento diferenciado. Lena Caetano conversa com a secretária municipal do Trabalho e Assistência Social, Marta Caminha, nomeada interventora da casa e que atualiza sobre o trabalho que está sendo realizado por lá. Quarta-feira, dia 3 de agosto, a Prefeitura assumiu, pode-se dizer assim, o comando da Casa de Repouso Perpétuo Socorro. A secretária municipal do Trabalho e Assistência Social, Marta Caminha, está coordenando esse trabalho, foi nomeada a interventora, mas a gente vê que está bastante cansada, começa a semana já a mil, trabalhando bastante. Secretária Marta, quase 2 semanas após a interdição, qual a situação da Casa de Repouso? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, nós já conseguimos colocar 18 pessoas ou nas suas famílias
ou nos seus municípios de origem, sob a responsabilidade desses municípios. Isso, para nós, é um passo à frente, isso é uma vitória. Conseguimos também colocar um mínimo de rotinas novas na casa, enquanto a higiene, a alimentação, e isso tem feito com que as pessoas lá estejam mais tranquilas e até, eu diria, um pouco menos tristes, mais felizes. Isso nessas primeiras 2 semanas. As equipes também estão sendo compostas ainda, né? Nós estamos ainda buscando os cuidadores e, bom, daqui para frente agora é trabalhar muito na desinstitucionalização. Secretária, nesse período de tempo, houve uma sensibilização espontânea, pode dizer assim, por parte das famílias em procurar os seus entes, em fazer contato para que esses entes fossem resgatados e fossem retomados ao ambiente familiar? Com certeza, algumas famílias se sentiram tocadas pela situação, famílias que sequer conheciam a realidade daquele lugar, estiveram nos procurando, tomaram suas atitudes positivas de buscar os seus familiares e outras estão se organizando. E, na medida do possível, o poder público vai ajudar essas famílias a se organizarem para que possam receber os seus familiares. A meta é esvaziar a casa? A meta é, com qualidade, entregar as pessoas para onde elas deveriam estar, no seio das suas famílias e sob a responsabilidade dos seus municípios de origem. A partir de agora, o que acontece, secretária? A gente vê que, em termos de mão de obra, em termos de profissionais, aqui em frente à secretaria, pelo menos, existe uma movimentação grande, pessoas trazendo currículos, enfim. Existe essa preocupação, a partir de agora, em contratar pessoas, ainda que emergencialmente? Nesses primeiros dias, os contratos estão terminando, nós só contratamos a equipe mínima. Nos próximos dias, assim que a Câmara de Vereadores aprovar o projeto de lei, assim que ele passar pela Câmara, nós faremos um processo seletivo para que a gente possa contratar, por um espaço maior de tempo, a equipe mínima, que hoje é composta de 35 profissionais. E o que acontece a partir de agora? A partir dessa contratação de profissionais, quais são os próximos passos? Dentro do possível, nós vamos trazer já os nossos aqui, os de Cachoeira, ou para os familiares ou para os SRTs. Nós já temos aí um grupo dentro do SRT, já pensando, trabalhando a sua autonomia. E, em seguida, a intenção mesmo é que essas pessoas todas tenham um destino com qualidade, né? Sempre com qualidade, mas que tenham destinação, que não seja ficarem dentro de 4 paredes escondidas do mundo. Então, é a inserção, reinserção social dessas pessoas. Esse é o grande objetivo do trabalho de desinstitucionalização. De uma certa maneira, secretária, tudo isso acelera a questão do funcionamento dos residenciais geriátricos, que é uma das metas da secretaria? Não, os nossos residenciais, eles têm uma outra conotação. Eles são para aquelas pessoas que estão hoje dentro dos CAPs, do nosso CAPs, trabalhando a sua autonomia. Então, esses já estão destinados. Nós precisamos pensar agora em mais 2 residenciais e, para isso, a gente conta com o apoio financeiro do Estado e, no segundo momento, da União. Eu queria, antes de me despedir, dizer o seguinte: nós precisamos de fraldas, de roupas íntimas, calcinhas, cuecas, meias e do carinho e da força que essa comunidade pode nos dar. De que maneira as pessoas podem, então, encaminhar essas doações, as pessoas que se sensibilizarem? Na Estasa, é só entregar na Estasa. É fraldas geriátricas, material de higiene e roupas íntimas, calcinhas, sutiãs, cuecas e meias. Tá bom, então, você que quiser colaborar, que quiser participar desta campanha, né? Você que está sensibilizado, você que está acompanhando tudo que está acontecendo, participe, colabore, é a sua oportunidade de também fazer a diferença. Muito obrigado, Lena. Com certeza, fica o apelo da TV Cachoeira, da Rede Novo Tempo, não é? Aqui do NT Sul, para que você, especialmente aqui de Cachoeira do Sul, faça a sua parte. E para quem tem, quem sabe, um familiar aqui, sabe que a pessoa está por Cachoeira do Sul, que, quem sabe, se sensibilize, não é? Entre em contato com a Prefeitura de Cachoeira do Sul, porque nada é mais importante do que a dignidade humana, acima de tudo.
Vamos mudar de assunto? Em época de Olimpíadas, como de outros grandes eventos, o movimento do turismo aumenta mesmo aqui dentro do país. Nas férias isso também acontece e já nem está tão longe, né? Especialmente a partir aí do final dos últimos meses de 2016. E na hora de planejar é preciso bastante cuidado, porque um único erro pode comprometer um período que seria de descanso e isso pode acontecer com ou sem a ajuda de profissionais especializados. Quem pensa em férias, pensa em viagem. E se o destino for algum lugar nunca visitado antes, melhor ainda. Porém, passar alguns dias fora de casa precisa de uma atenção especial no planejamento dessa viagem. São cuidados para evitar momentos estressantes na hora de embarcar, principalmente se você for de avião. Essa advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor nos diz, por exemplo, o que o passageiro deve fazer caso o seu voo seja cancelado ou adiado. Motivos estes que geram muita reclamação. A companhia aérea tem o dever de dar informação clara e precisa de tudo o que vai acontecer. Claro, o dever de cumprimento. Se houver atraso no voo, ele tem que a cada meia hora tem que ser avisado, tem que dar uma estimativa de quando que o voo vai sair. Se não for sair num período de 2 horas, tem direito à alimentação, 4 horas, se for o caso, até hospedagem. Mas ele tem que estar sempre informado. Para voos domésticos, o limite de peso de bagagem que cada passageiro tem direito é de 23 quilos. Esse número ainda pode variar a depender da companhia aérea escolhida. Porém, algumas ocorrências bizarras têm acontecido durante o trajeto da bagagem da esteira até o avião ou vice-versa. Objetos muitas vezes de valor simplesmente desaparecem. Nesses casos, qualquer furto que houver dentro de produtos que estejam dentro da bagagem, você vai ter que ter, assim que você pegou a bagagem, conseguiu identificar que houve, ou assim que chegou no local que você tinha de viagem, viu que houve, você tem que voltar no aeroporto, ir no balcão da companhia aérea e fazer a ocorrência. Objetos de grande valor, o que for possível, não leva na bagagem despachada. Você tem que levar na bagagem de mão. E se for coisas de grande valor, ele não é despachado como bagagem normal, ele é despachado como carga. Para planejar melhor o roteiro, muita gente prefere recorrer a agências de viagens. E esse serviço, claro, é pago e requer uma assinatura de contrato. Para isso, o passageiro também deve ficar de olho e ter realmente certeza qual agência escolher para fechar a viagem. Primeiro, verificar o perfil da empresa, consultar os órgãos de defesa do consumidor para verificar quantas reclamações aquela empresa tem e se é uma empresa que resolve as questões que são apresentadas. Também consultar os tribunais locais, verificar quantos processos judiciais aquelas agências apresentam, em que tipo de andamento elas têm. Solicitar a cópia do contrato antes de assinar e verificar se tudo aquilo que está sendo prometido pelo preposto, pelo funcionário da agência, consta em contrato. André e Ariane sempre optaram por viajar através de uma agência. Eles nos contaram que essa é a 4ª vez que acionam uma equipe especializada para programar suas viagens e que nenhuma delas tiveram qualquer tipo de problema. Aqui, por o pessoal já ter experiência de viagens, né? Eles indicam o melhor hotel, a melhor locadora. A segurança, a comodidade, a tranquilidade, né? Você vir aqui, ser bem recepcionado, ser bem atendido, faz a diferença, né? Cláudia é proprietária de uma dessas agências de viagens. Segundo ela, sempre que os passageiros passam por qualquer dificuldade durante uma viagem, esses problemas são resolvidos pela própria agência. A maior vantagem de você comprar através de uma agência é justamente esse. Quando você tem um problema durante a viagem, você tem a quem recorrer diretamente, né? E no caso a agência, a gente tem uma equipe de pessoas que vai estar sempre disponível para tentar ajudar, né, nos problemas. Então, é claro que a gente recomenda sempre um seguro viagem, que nesses momentos ajuda muito, principalmente com localização de bagagem, né? A seguradora, ela realmente, além da companhia aérea, a própria seguradora, ela toma as providências para a localização dessa bagagem. E o NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira e também no nosso site, novotempo.com/NT Sul. Uma ótima tarde para você. Tchau.